como prometemos na semana passada, é a primeira entrevista que faremos em 2 vezes. Fizemos a primeira parte dela semana passada e agora continuaremos, né, essa entrevista com o historiador Geraldo de Magela. Geraldo, muito obrigado por mais a paciência, né, de fazer uma dose dupla, né? A gente com você está fazendo a primeira dose dupla do programa Personalidade. É a primeira entrevista que a gente faz em 2 tempos. Mas é que na vez passada a gente se entusiasmou demais com a sua vida pregressa, como dizem na história, né? As suas viagens, a sua meninice e tal, e acabou que a gente, do que você vem fazendo hoje, da sua contribuição atual para a história de Alagoas, os seus estudos, a gente acabou não falando nada. Eu vou pedir ao Renê que rapidamente a gente passe, e na medida que você quiser ir comentando aqui, mas bem rápido mesmo, a gente passe as fotos da vez passada para a gente retomar aquela parte lá, mas não com um blá blá blá, para reanimar a memória daquelas fotos suas todas lá, sempre tão legais. Sempre é bom ver fotos, sempre é bom ver um álbum de fotografias. Prazerzaço, Magela, estar com você de novo. Vamos lá, Renê? Prazer é meu. Olha aí, as fotos de Moscou, vamos lá. Você está aqui? Volta essa foto aí, volta essa foto aí. Esse rapaz com esse bigode enorme é o Stalin, que ressuscitou e estava aí. É o primo do Stalin do Mato Grosso. O bicho, um bigode considerável, né? Vamos lá, vamos para frente, vamos para frente. Olha aí, ainda em Moscou. Vamos lá, mas... Olha, Magela pequeno, bonito, que só apega, né? Magela, você depois ficou meio galegado. Essa foto você está com o cabelo bem preto. Ao longo do tempo, quando eu lhe conheci... É porque a foto é preto e branco mesmo. Mas o cabelo na época, o seu cabelo, quando eu lhe conheci, era uma coisa puxando pelo ruivo, pelo galego, pelo negócio assim, né? Mas eu nunca pintei cabelo, não. É original. Não, é original. As descobertas que foram feitas lá, que você falou, que a gente vai falar sobre isso mais na frente, no cemitério clandestino, lá na Coca-Cola. Coca-Cola. Né? Mais para frente, vamos lá passando. Moscou, aí é dentro do Kremlin. Dentro do Kremlin, né? No IML. Aí, no IML. Reconhecimento, né? Nem reconhecimento, que eu acho que não foi nem possível reconhecer, né? Não, tá tudo lá jogado. Aí, ó, com um bigode considerável 85. também ali, em 85, Paulinho da Viola. Ali no Teatro Deodoro, aí quando 19, Paulinho veio. As ossadas lá. Isso aí foi durante a Comissão de Verdade. A posse da ouvidoria, né? Não, a ouvidoria. Patriota ali, né? O Patriota? Não. É você? Numa conferência. Sou eu. Pareceu o Patriota. Mas não é não. O advogado. Menino aí, com a sua irmã. Com o nosso querido Paulinho da Viola, o clichê, a foto clichê, né, que todos temos. Todo mundo tem. Todo mundo tem que ter, da nossa idade. Hoje em dia não tem mais, não. Em Anadio, meu pai. Rubem Jambo, Dona Luísa Ramos, aquela foto na escadaria da OAB, né? Você lá. Na solenidade do Palácio. Aí a Comissão da Verdade. Comissão da Verdade. Padre Manuel ali, né? Alba, Padre Manuel. A Marivone, Fernando. Agrimeron.
Bom, é isso aí. Passamos mais para a gente dar uma lembrada nesse passado e tal. E agora dissecar alguns pontos, Magela, que a gente não conseguiu fazer naquela entrevista. Por começar pela Comissão da Verdade. Né? É um assunto que eu gostaria de tratar com você, sobre todo o trabalho que foi da Comissão da Verdade. Foi uma coisa implementada, eu acho que no governo Lula, né? Uma tentativa de o Brasil... Não, Dilma. No governo Dilma. Então, uma tentativa do Brasil chegar e resolver esse caso mal resolvido, né? Com 64 e com tudo que aconteceu após 64, né? Com o AI-5. Qual o balanço que você faz hoje, né? Do trabalho do que foi proposto pela comissão, se ela atingiu realmente o seu objetivo? Porque eu, de cá de fora, né, como militante ainda político enferrujado, mas vejo que o Brasil não conseguiu ainda resolver esse problema basilar dele, se encontrar, né, deitar no divã, como diz a história, e resolver esse problema que ele tem sério, que foi o problema da ditadura militar, o problema das mortes. Todos os outros países, eles, numa medida ou em outra, os países da América Latina, já resolveram essa questão, já puniram quem tem de punir, já passaram a régua, como diz o João Canabrava. E no Brasil, na minha interpretação, isso ainda não aconteceu. Como é que o historiador Magela, Geraldo de Magela, vê essa questão, tendo participado da Comissão da Verdade? Olha, Paulo, essa é uma chaga que está aberta ainda na história do Brasil, né? Porque no caso brasileiro não é nem a questão da punição em si, porque a anistia impede a punição, né? Mas é o fato de o Estado brasileiro assumir que durante o período da ditadura de 64 a 85 houve desaparecimentos, ocorreram mortes, tortura, inclusive em dependência do Estado, de polícias, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, da Polícia Federal, e que existem quase 4 dezenas, cerca de 300 e poucos desaparecidos políticos. E o Estado brasileiro não assume isso. E não é um problema só das Forças Armadas. E sempre no Brasil vem essa coisa das Forças Armadas, como se fosse um acerto de contas com as Forças Armadas. Não, é do Estado brasileiro. As Forças Armadas é parte do Estado brasileiro. Então, como houve durante esse período uma certa conformação no acordo que foi feito para sair a anistia, os militares acabaram destruindo os arquivos, né? Então existem alguns poucos arquivos na mão, não no Estado brasileiro mais, mas na mão de agentes do Estado do Estado que trabalharam, que foram peças importantes na repressão desse período, e que essa documentação, que diz efetivamente quem executou, como foi executado, onde colocaram os corpos dos desaparecidos, e isso você tem o caminho, desde que se apresente essa documentação, para pacificar essa página da história. Porque nenhum filho de preso político, de desaparecido político, nem os irmãos, nem as mães, avós, etc., querem o revanche. Nunca se reivindicou o revanche. O que se reivindica é o corpo, para enterrar. É fechar essa página da história brasileira com a identificação dos desaparecidos. Porque a Comissão da Verdade, ela nacional e nos estados, em muitos estados, avançou bastante. Em que direção?
Por exemplo, a questão indígena. A questão indígena durante a ditadura, só agora com a campanha, com a Comissão da Verdade, é que se tomou conhecimento que mais de 7 mil índios foram atingidos, foram presos, foram torturados, foram mortos, das mais variadas formas. Esses índios, eles não, na conta geral dos mortos e desaparecidos no período da ditadura, os indígenas não foram computados. É uma conta à parte. Pode ver o relatório da Comissão da Verdade, a questão indígena, ela é uma questão em separado, é um anexo. Então, o que é que hoje você tem para definir mais claramente isso? É o Estado assumir. A presidente Dilma recebeu a Comissão da Verdade, o relatório, não houve o tempo suficiente para se analisar o mundo de documentos que foi obtido pela comissão. O tempo da comissão foi muito pequeno, muito curto, e essa documentação passou para o Arquivo Nacional. Então isso é um ganho, do ponto de vista da história, é um ganho. Você tirou em arquivos que estavam dispersos, e você colocou em um só arquivo, catalogou e se está trabalhando. Nesse governo não se está trabalhando muito em torno disso, mas até antes do terminar o governo Dilma, se trabalhou bastante, né? As pesquisas estão sendo aprofundadas, etc. Quando nós partimos para a Comissão da Verdade no Estado, aqui em Alagoas, no governo Théo Vilela, deu um passo muito importante. Não existia o aparelhamento da comissão, você ter funcionários, você ter pesquisadores, etc. Você tinha uma sala pequena, você tinha uma única pessoa ajudando a comissão e tinha alguns voluntários. Eu participei como voluntário. Assim como os membros da comissão eram voluntários. Diferentemente de Pernambuco, por exemplo, que teve uma baita de uma comissão, muitos funcionários na comissão, pesquisadores para trabalhar. E foi uma das mais atuantes comissões da verdade do Brasil, foi a de Pernambuco. Porque o governo do Estado bancou, o Eduardo Campos bancou a Comissão da Verdade. Bancou, inclusive, com salário para os membros da comissão. Então você avançou bastante na organização do documento, na elucidação de muitos casos, né, de satisfação que foi dada para as famílias de muitos presos pernambucanos, inclusive dos alagoanos, que foram presos e alguns mortos em Pernambuco. Que é o caso do Odígio, o caso do Manuel Lisboa, né? Então, esses casos foram bastante avançados e solucionados. Depois, a Comissão Nacional e o próprio Ministério Público Federal, que tem uma comissão que tratava dos mortos e desaparecidos, acabou enviando para cada um dos familiares dos mortos e desaparecidos a certidão do Estado em que condições eles foram mortos. E no caso do desaparecido, o Estado assumindo que ele foi, a partir desse documento do Ministério Público, para efeito de quê? De questão da herança, de questões de aposentadoria, de pensão, etc. Questões legais das famílias. Porque como o sujeito está desaparecido, como é que a viúva vai reclamar a pensão, por exemplo? Que o marido está desaparecido. Então o Estado tem que assumir isso. Nesse aspecto, houve um certo avanço, que já tinha ocorrido no governo de Fernando Henrique, né? Mas agora avançou bem mais. Né? Agora, no caso, voltando para o caso de Alagoas, a quantidade de documentos hoje que está disponível na universidade, no arquivo público estadual, no SESMAC e na CEUNI, é uma quantidade muito grande de depoimentos.
em determinados momentos que nós participamos das reuniões nacionais, etc., Alagoas estava bastante avançado na questão da gravação de depoimentos e degravação dos depoimentos. Ou seja, a transcrição das entrevistas, Alagoas avançou bastante. Mas chegou um determinado momento que começou a ficar muito devagar o trabalho. Não por conta da comissão, mas por conta do apoio governamental. Mesmo assim, essa documentação é uma documentação valiosíssima. Valiosíssima. Você tem grandes depoimentos prestados à Comissão Estadual. Grandes depoimentos. Eu, assim, de cabeça eu lembro o depoimento do próprio ex-governador Ronaldo Lessa, do advogado Mendes de Barros, Zé Costa, que atuou como parlamentar e como advogado de preso político. Uma sessão que houve conjunta, que veio o Aldo Arantes, a Maria Auxiliadora, ex-companheiro do Aldo Arantes, o advogado Marcelo Lavené, a Lígia Oliveira, uma advogada daqui de Alagoas, que foi advogada do Aldo foram presos em Paricó em 1968, inclusive das crianças que foram presas, que eram uma outra face da ditadura aqui em Alagoas, que eu, por exemplo, que estudo essa temática aí há mais de 35 anos, eu não tinha conhecimento que crianças tinham sido presas. Aqui no quartel da PM, no centro da cidade, na antiga policlínica da PM. Eram crianças de 4, 5, 6, menos de 4, entre 4 e 5 anos. 3 crianças foram presas. Depois foram levadas para a auditoria militar em Pernambuco. Então, esses fatos, a comissão levantou, está todo ele documentado. Você tem uma série de depoimentos de umas 7 ou 8 pessoas que, salvo engano, 7 ou 8, ou um pouco mais talvez, em Pariconha, foram presos lá em Pariconha. Zé Correia, o irmão do Zé Correia, o Arlindo Portuoso, acho. Bom, e outras pessoas lá que eu não recordo o nome. Mas todo esse material está armazenado, está gravado. Em vídeo e degravado. E muita fotografia. E muito documento dos processos, etc. Inclusive, processos que a Comissão da Verdade de Pernambuco mandou, nós solicitamos, eles enviaram, que tratava de questões de alagoanos que tinham sido presos lá em Pernambuco. Então houve um trabalho importante que eu acho que começa agora a despertar interesses de pesquisadores. Infelizmente, já estamos há quase 2 anos de pandemia e tudo isso está parado, né? Mas essa documentação está disponível. Então eu acho não. Nós poderíamos ter avançado bem mais, mas o que já foi feito até aquele momento é um passo muito importante para, inclusive, se reescrever a história de Alagoas. Nesse período. Tem material, na verdade não se trata nem de reescrever, é de escrever uma história de Alagoas nesse período com documentos que ninguém tinha. Que ninguém pesquisou, porque esses documentos foram gerados a partir dos depoimentos dos presos, de familiares e de advogados de presos políticos. Então, a gente pode dizer que falta ainda, como diria o João Canabrava, falta tempo ainda para a gente passar a régua de vez nessa questão. Ainda falta caminhar um bocado. Né? Ainda falta que a gente conclua esse período para a gente seguir em paz a nossa vida, né? Seguir sabendo quem somos, quem fomos, com o que foi feito, o que não foi feito e seguir adiante. Né? Um período desse eu acho que não pode ficar no ostracismo ou qualquer outro período histórico do Brasil. Exatamente, Paulo, essa questão da Comissão da Verdade, da ditadura, é uma coisa tão... Cada vez que você vai se aprofundando, você vai
É como se você estivesse cavando um poço e esse poço não tem fundo. A questão dos militares que foram punidos durante a ditadura são milhares de militares que vão de generais, almirantes a soldados. Esse capítulo, a Comissão da Verdade tratou, e o telespectador que se interessar pode entrar no site da Comissão da Verdade, você vai encontrar, e no próprio YouTube, a quantidade de filmes, de depoimentos, de documentários sobre presos políticos que eram militares, que alguns mortos, outros desaparecidos, outros torturados, outros morreram em consequência disso. Então, você tem vários capítulos dentro dessa história. Porque a gente, quando fala dos militares, a gente fala só dos militares do ponto de vista da repressão dos que estiveram no aparelho de repressão. Mas não, você tem um outro contingente de militares que também sofreram a repressão. Eu convivi com alguns desses militares. Aqui, inclusive aqui em Maceió, o antigo dono do hotel Maceió Ponta Praia Verde, ali ao lado do Dragão. Ao lado do Dragão. O proprietário chamava-se Dilson Aragão. O Dilson Aragão, ele foi militar. E ele era filho de militar. O pai dele era nada mais, nada menos do que o almirante Cândido Aragão. O comandante dos fuzileiros navais na Guanabara, em 64. Um fiel, legalista e defensor da legalidade e da permanência do João Goulart no poder. O Cândido Aragão, ele não só foi pro exílio, como foi banido da Marinha. E o Dilson também foi preso e foi posto para fora. Em Pão de Açúcar tinha um militar chamado Edival Augusto de Melo. O Edival era da Marinha e ele era um dos dirigentes da Associação dos Cabos e Soldados da Marinha, que o cabo Anselmo era o presidente. O Edival era da diretoria. O Edival foi para Caparaó, foi preso em Caparaó, depois foi para o exílio, aí foi massacrado na prisão, quando saiu da prisão. Aí foi para a China, depois foi para a Checoslováquia, para Cuba, e acabou voltando para Alagoas anos depois. Morreu há uns 3 anos atrás, no máximo 4 anos, em Pão de Açúcar. Para o Edival conseguir a anistia dele, foi um tormento, para ele conseguir a anistia. Então, e era um militar. Era um militar. Então, como ele, tem dezenas e dezenas. É verdade. Então, vamos passar para outro fato histórico, né? Esse mais chegado a Alagoas, para que a gente esclareça um pouco e mostre um pouco. Toda vez que se fala da emancipação de Alagoas, esse assunto surge, né? A gente está chegando aqui já perto de setembro, né? E toda vez, quando eu falo com amigos pernambucanos, alguns deles brincam, dizendo que nós é um bando de traidor, um bando de... né, traíram a revolução, por isso conseguiram a emancipação. Então, para que a gente ponha um pouco luz, né, para os nossos telespectadores, traga um pouco de luz a esse assunto, não é? O que representava Alagoas antes da sua emancipação, se já existia esse espírito de alagoanidade, ou de um local, ou de diferenças entre Alagoas, o território alagoano e o território pernambucano, no comportamento, na cultura, não é? Afinal de contas, nós fomos traidores dessa tal revolução? Nada disso, né? Cada um vai dando a interpretação que quer, mas nós éramos o que somos hoje.
Era um território que era Pernambuco, tudo isso aqui era Pernambuco, e a partir de 1817 isso aqui virou o estado de Alagoas, que é hoje. Toda essa discussão da alagoanidade, de quem traiu quem, isso não, é a coisa que menos importa na história de Alagoas, é isso. O que importa na história de Alagoas, por exemplo, tendo Alagoas a partir de 17, o que anterior, por exemplo, toda a luta desenvolvida em Palmares, parte de Palmares está no território alagoano, o que hoje é Alagoas, e outra parte está no estado de Pernambuco. Rio Formoso, por exemplo, era um aldeamento de quilombolas. Próximo a Garanhuns você tinha também, que era da famosa República dos Palmares. Então essa discussão, para mim, eu acho que é uma discussão inócua. Não leva. Eu acho, sabe, eu não entro muito nesse papo, porque eu acho que é uma perda de tempo. O que eu acho que nós devemos tratar mesmo é das questões das diferenças fundamentais. Quais são as diferenças fundamentais hoje? O que tipo de sociedade nós temos? A classe dominante alagoana e a pernambucana, elas têm a mesma origem. Ela é rural, ela era escravocrata. É a mesma origem. Os ranços reacionários que ainda persistem na classe dominante alagoana, também na classe dominante pernambucana existe. Como deve existir na Paraíba ou em Sergipe. Você não alterou porque saiu de província e virou estado. Se consolidou uma determinada classe dominante, Alagoas, por exemplo, onde o domínio a partir da cana-de-açúcar durante séculos foi o fundamental. Mas durante uma boa parte do século XX, o domínio disso aqui era cana e algodão. Claro que você tem uma área também ligada ao comércio, ao serviço, mas o comércio, compra e venda de importação de mercadorias, que em Jaraguá era o ponto central dessa coisa por causa do Porto de Maceió. Mas quando você pega a composição das Assembleias Legislativas de Alagoas, se nós estabelecemos como marco a República para cá, você vai ver que toda aquela representação que estava lá era a representação da classe dominante. De quem? De latifundiários, de donos de engenho, de donos de fábrica de tecido. Quando entra povo na Assembleia Legislativa, é em 46, com 3 deputados do Partido Comunista. E um do Partido, quer dizer, que era da UDN, mas depois foi para o Partido Socialista em 50, que era o Aurélio Viana, que era um professor primário, que defendia política. Você podia botar ele no campo da esquerda para forçar a barra. Mas ele não era, ele não tinha nada a ver com o Partido Comunista, ele não tinha nada a ver com o marxismo. Mas ele era uma figura diferenciada, porque ele representava uma classe média, intelectualizada, e, sobretudo, estudantes. Ele, como professor, ele representava os estudantes. Então, o Aurélio Viana teve um papel muito importante, muito destacado. E nem sempre ele era compreendido pelo Partido Comunista, nem sempre ele compreendia o Partido Comunista. Mas, em algum grau, eles mantiveram uma certa relação. Quando se definia claramente o inimigo, ou o adversário. Quando o adversário era Silvestre Péricles, por exemplo, aí o Aurélio Viana e uma parte da UDN, Rui Palmeira, o Melo Mota, que era um cristão, e era um anticomunista. Mas ele era um democrata, ele defendia a existência do Partido Comunista. Diferentemente de muitos da UDN, que não queria a existência legal do Partido Comunista. O Melo Mota queria, ele queria travar o debate publicamente.
Então, quando juntava, esse grupo, quando se juntava, ele se juntava porque ele estava sendo acossado pelo o Silvestre Péricles. Então, essa composição, essas alianças tácitas, que nem sempre era uma aliança pública, né? Ou eleitoral, elas tinham dentro do parlamento, elas tiveram uma ação importante. Tanto é que o Silvestre estabeleceu como inimigos principais dele, quem era? Era os comunistas e o que ele chamava de Udeno comunista, que era o DN que ele considerava um braço do Partido Comunista, que era uma maluquice do Silvestre. E o Arnon Melo, né? Ele perseguiu os dois. Não, o Arnon já depois, né? Depois que o Arnon ganha o governo, né? Depois que o Arnon ganha o governo dele, aí o Arnon passa a ser o inimigo dele, entendeu? Porque em 46, 47, o Arnon era inexpressivo politicamente. Tanto é que o Arnon perdeu a eleição para deputado federal em 46. Ele não se elegeu. E ele se elege governador em 50, em outubro de 50, porque poucos queriam enfrentar a máquina do governo do Silvestre. Aí o Arnon foi como outsider. Lançou um vereador de interior para ser candidato a senador, o Ezequiel da Rocha, e ganha a eleição. Dois outsiders. Ganha a eleição do homem mais depois da presidência da República, era o cara mais poderoso do Brasil, que era o Pedro Aurélio Góes Monteiro, que era senador. Então, essa Alagoas que a gente precisa falar, eu falo pouco de 1817 e falo muito mais da República para cá. Sobretudo, de 45, da redemocratização em diante. Que é uma Alagoas que, que para mim interessa bastante. Uma curiosidade sobre essa Alagoas da República para cá. Como a que se atribui a isso? A que se atribui isso de um estado ser tão pequeno, né, e tão inexpressivo do ponto de vista econômico nacional, da economia nacional, e ele tem um papel tão preponderante, simplesmente os astros, obra do acaso, na vida política do país, porque, queira ou não queira, nós tivemos já 3 presidentes e várias figuras da República com importância, assim, magistral, figuras definidoras na República Brasileira. A que se atribui isso? A maneira de fazer política alagoana, a escola política alagoana, que existe essa escola política alagoana capaz de influir nos destinos do país, como em vários momentos já influiu e já esteve presente de forma bem firme nessa política. O que é que se deve isso? Um estado tão pequeno, de repente, ele tem presidente do Senado, presidente da Câmara, e lá atrás vários que, desde Tavares Baixo, que se colocavam publicamente, né, e que fizeram de Alagoas um estado pequeno, mas com grande participação na República, participação política. Paulo, eu acho que isso merece um estudo mais aprofundado, né? Realmente Alagoas tem dado muitos alagoanos, independentemente da posição política, da época. É raro você não ter uma década. Se a gente botar assim como um corte da República até hoje, é muito raro você, durante uma década, não ter alguém de Alagoas tendo alguma importância, alguma relevância no cenário nacional. É muito raro. Né? Na República, você teve, no início, você já teve 2, o Deodoro e o Floriano. Depois você tem os parentes desses aí, né? Que eram militares que foram exercendo ações
durante a República. Você tem o Góes Monteiro, por exemplo, aí de 30 em diante, você tem o Góes Monteiro que ele fica de 1930 a 1945, que ele vai com o Getúlio para o poder e ele dá o golpe também no Getúlio, em 45. Ele abrevia a estadia do Getúlio como ditador no poder. Né? Então, o Góes Monteiro, depois do Góes Monteiro, ele se elege senador sem ele nunca ter pisado em Alagoas. Ele nunca veio a Alagoas depois que ele foi embora para o Exército. Quem fez a campanha dele aqui foi o Silvestre, que era o governador. Ele se elegeu senador sem pisar aqui em Alagoas. E também perdeu sem vir para a reeleição. Então, quando você vai olhando no cenário, você vai encontrando políticos de relevância nesse período. Né? Você veja que a UDN armou de forma tão brutal o impeachment do Muniz Falcão, que ele passou a ser o primeiro experimento de impeachment no Brasil. Então, qual foi a motivação do impeachment do Muniz? É que o Muniz era comunista? Não, o Muniz não era comunista. O Muniz era socialista? Não, o Muniz não era socialista. O Muniz era uma coisa diferente de que Alagoas existia. Ele era efetivamente um democrata. Agora, como democrata, e ele tinha uma sensibilidade como pessoa e como funcionário público, porque a formação do Muniz, ele se forma em direito, mas a formação dele como funcionário público é na Delegacia Regional do Ministério do Trabalho. O Muniz vem para Alagoas no primeiro momento, ele vai para o Piauí, mas ele tem problema de saúde, não aguenta o calor do Piauí. Sai do Piauí e vem para Alagoas, por exemplo, e depois ele sai de Alagoas para Bahia e depois retorna para Alagoas. Ele vem numa circunstância muito particular. O delegado do trabalho que ele veio substituir foi ameaçado de morte porque fiscalizou usina de açúcar e fábrica de tecido em Alagoas. Sabia disso? Então, o Muniz foi chamado. Ele veio para Alagoas. E o Muniz fez a fiscalização de cumprir a CLT. O Muniz era tão subversivo que ele fazia cumprir a lei. O fato de cumprir a lei, a legislação, a consolidação das leis trabalhistas, a CLT, era um atentado à elite alagoana. Então, ele fez cumprir isso. Então, a relação do Muniz com os trabalhadores, não só era o trabalhador que estava desorganizado na fábrica, no chão da fábrica. O Muniz, como o Estado naquele tempo tutelava os sindicatos, então, para você organizar o sindicato, tinha que ter a permissão da Delegacia Regional do Trabalho. Quem comandava o Ministério do Trabalho aqui era os Góes Monteiro. Foi o Ismar, foi o Edgar, foi o Silvestre. Então, o Muniz era aliado do Silvestre. Mas antes dele ser aliado, ele já era funcionário público. Então, ele vem e ele começa a montar uma relação que o Silvestre não queria. Ao contrário, o Silvestre, durante todo o tempo, escorraçou os comunistas. O Muniz faz uma ligação entre os trabalhistas, quem estava no PTB, quem estava ligado aos sindicatos, e os comunistas que estavam na clandestinidade. O Muniz, ele se dá bem com os dois setores. E esses dois setores vão trabalhando e vão organizando os trabalhadores, sindicatos, etc. Então, o que é que acontece em 54? O Muniz faz a maioria, elege o prefeito de Maceió, Abelardo Pontes Lima. O Partido Comunista, junto com o PSB,
o Partido Comunista na ilegalidade e o PSB legal, lança o Sebastião da Hora, que era do Partido Comunista, candidato a prefeito. A UDN e os outros partidos em torno da UDN lançam o Osés Cardoso. O Muniz tinha dois candidatos, o Abelardo Ponte Lima e a esquerda, que não fechava com o Silvestre, mas fechava com o Muniz, ela saiu com outro candidato, que foi o Sebastião da Hora. Sebastião da Hora teve 3.500 e tantos votos, Abelardo Ponte Lima teve 10 mil votos, e o Osés Cardoso teve 5. A eleição seguinte é a eleição para governador. Muniz é candidato a governador e Muniz já era deputado federal. Então, a Maceió fez a maioria dos vereadores eleitos eram dessa coligação do Muniz, o PSB, o PSD, PSP. Então, dos 9 ou 10 vereadores, 6 ou 7 eram desse bloco. O Muniz, ele ganha as eleições de Maceió em todas as urnas onde tinha trabalhadores como eleitor. Ganha nas cidades onde tem fábrica. No Pilar, Rio Largo. Aí em Maceió você tem a fábrica de Satuba, de saúde, fábrica da Alexandria, fábrica em Jaraguá, fábrica em Fernão Velho. No Pilar, São Miguel, Penedo, Delmiro Gouveia, Piaçabuçu, tinha Marituba. Então, onde tinha fábrica têxtil, você tinha um bom contingente de eleitores. E para votar naquela época, o analfabeto não votava. Votava só quem sabia assinar o nome. Isso era um pré-requisito básico para o cara ser eleitor. Porque se dependesse do analfabeto trabalhador, ele teria votado também no Muniz, boa parte dele, né? Então, esse Muniz Falcão, ele é uma figura diferenciada na história de Alagoas. Tanto é que até hoje, o Muniz é uma espécie de cadáver insepulto. Enterram e ele sai pelo outro lado. Como tatu, eles cavam num canto e saem no outro. Porque a memória do Muniz ainda é muito forte. É evidente que você, depois de quase 50 anos da morte ele morreu em 66, já está chegando a 60 anos, quase, 50 e tantos anos da morte do Muniz, e ficou sem sucessão, quer dizer, os irmãos foram morrendo, etc. Mas a memória dos mais antigos do Muniz ainda é uma memória positiva de um líder popular, de um cara vinculado às questões trabalhistas, a defesa do trabalho, a defesa dos trabalhadores. Então, essa história desse último 60 anos em Alagoas, 65, 70 anos em Alagoas, é uma história muito bonita, muito rica. E você teve um debate que apareceu um ator diferenciado, que não era da elite alagoana, nem da elite de canto nenhum, porque o Muniz era um funcionário público, que vinha do sertão de Pernambuco, lá da fronteira com o Ceará. E esse homem se torna um grande líder político de Alagoas. Ainda hoje é um grande líder político, uma referência na política alagoana, quando se trata da questão histórica, né? Então, o Muniz, para mim, é uma figura que ainda merece ser bastante estudado. É verdade, esse período ainda já foi bastante estudado, mas eu acho que quanto mais melhor, como diz a história, né? Porque, como diz você, é um destoar, né? Destoar positivo na política alagoana, né? Que assuntos quais assuntos você vem se dedicando, Magela, ultimamente, não é, mais recentemente, na tua profissão como historiador? Que projetos te movem? Não é? O que é que você... Claro que historiador nunca entrega tudo, né? Porque senão vai embora a pesquisa toda e o caba faz primeiro, como diz aí, né? O cara pula na frente. Aqui em Alagoas, então, aqui em Alagoas isso é muito usual. Que o diga professor Moacir Santana, que guardava as 7 chaves
quando estava pesquisando alguma coisa. Me lembro muito, muita gente faz muita, assim, até piada, ou brincam com o professor Moacir, dizendo que ele trancava. Não, ele tinha um espírito generoso. Eu fui várias vezes e ele abriu, né, ele abriu muito isso aí, viu? Ele abriu muito para jovens estudantes. Agora é evidente, quando ele estava estudando alguma coisa, ele botava dentro de uma caixa que não saía de jeito nenhum. Mas várias vezes eu fui lá e fui muito bem recebido. O meu caso é diferente. O meu caso é diferente. Eu conheci o professor. Estava muito bem com ele. Mas o que eu estou estudando e estou pesquisando e quero publicar depois da pandemia é um livro da história da Voz do Povo. O jornal, que era o jornal do Partido Comunista, que funcionou de 1º de janeiro de 46 a 1º de abril de 64. Então, esse jornal, as pesquisas estão abrindo um caminho impressionante de atuação desse jornal. E, por incrível que pareça, da participação no governo do Muniz Falcão, de como, e do governo do Arnon também, de como esse jornal atuou e como a sua influência no meio dos trabalhadores. Daí ter sido o jornal mais perseguido da história de Alagoas, em todos os tempos. Em todos os tempos. Nós chegamos a um período aqui na história de Alagoas que esse jornal, a partir da atividade desse jornal, você teve um 1º de maio, eu acho que 52, salvo engano, os jornais daqui, eu ainda não consegui encontrar notícias, mas já encontrei nos jornais de fora, do Rio de Janeiro e da Bahia. No 1º de maio de 52, acho que isso, na véspera do 1º de maio, a polícia prendeu 100 militantes do que seria do movimento sindical, do têxtil, ferroviário, portuários, etc. Então a polícia foi na casa de cada um deles e na porta de fábrica quando estava saindo do trabalho e prendeu. Então eu tenho já nominado mais de 70 prisões. E com os motivos da prisão. O sujeito foi preso e ficou 15 dias incomunicável na antiga penitenciária porque foi encontrado com um livro chamado O Mundo da Paz, de Jorge Amado. O outro foi preso em São Luís de Quitunde, ficou 19 dias, dos quais 14 ou 15 incomunicáveis, porque foi encontrado com 2 exemplares do jornal chamado A Voz Operária. O outro, vários foram presos porque estavam lendo o jornal A Voz do Povo. A polícia foi lá, invadiu a casa, prendeu o sujeito porque estava lendo. O outro porque estava vendendo o jornal, teve a banca fechada e preso. Então, você tem os mais variados atentados à liberdade de imprensa que Alagoas já presenciou. Porque você tem muito, o jornal na época dos anos 30 foi empastelado, o jornal nos anos 20 foi empastelado, ou seja, que era empastelado. E a polícia lá quebrava os tipos, quebrava tudo. Tudo bem. Esse jornal do Partido Comunista, ele foi mais de 15 vezes empastelado. Ele foi empastelado durante o governo do Silvestre e durante o governo do Arnon também, né? Do Arnon. Mas ele foi mais empastelado no governo do Arnon. No Arnon ele foi mais. Foi mais porque o Silvestre. Porque o Silvestre fechou o jornal. Não permitiu abrir. O Silvestre só permitiu abrir quando ele perdeu as eleições. Quando o Campos Teixeira foi derrotado pelo Arnon, aí os últimos 20 dias, um mês antes do Silvestre entregar o governo, aí ele liberou o jornal do Partido Comunista para funcionar. Como o Partido Comunista tinha feito uma campanha de voto nulo, nem votava no Campos Teixeira, nem votou no Arnon de Mello, então o Silvestre liberou que era para ver o pau que ia dar. E realmente deu.
Mas alguns dizem que essa coisa do voto nulo, na realidade, foi um acordo tácito com Arnon. É verdade isso? Não. Não, O né? documento que eu tenho não é nada disso, porque havia uma política nacional de voto nulo, que era o Manifesto de Agosto de 1950. Então, o partido nem votou no Cristiano Machado, não votou no João Mangabeiros, que podia ter votado, que era do PSB, não votou no Brigadeiro Eduardo Gomes, não votou no Getúlio. Pediu voto nulo. E aqui em Alagoas nem votou no Arnon, nem votou no Campos Teixeira. Eu tenho um documento do Partido Comunista dizendo isso. Aí eu estou transcrevendo esse documento dentro do livro. Então, você se dedica, o seu trabalho atual é contar essa história do Voz do Povo, que se confunde, evidentemente, com a história de Alagoas, de um certo período, pelo menos, do Partido Comunista, da história de Alagoas. Hoje, a gente conviveu muito em Alagoas com dissensões políticas, talvez parta daí, talvez essa nossa habilidade de fazer política, né? Com tendências políticas contrárias, e discutindo na mesa, às vezes, fazendo uniões, fazendo alianças, tanto no campo da esquerda como no campo da direita, no campo das oligarquias, né? A gente foi muito mestre em fazer política e conversar, e até sem ódio, né? Para onde vai a minha pergunta hoje? Num tempo de desumanidades desse, em que não se pode, que é proibido você discordar, né? É proibido você ter uma visão contrária, né? E confrontar ela para que dali nasça uma outra coisa ou não, né? Mas se confrontar de forma mais, digamos, humana, da natureza humana, que é da confrontação, do contraditório. Hoje a gente está vivendo um período muito especial, que é um período em que isso não é levado em conta, né? Em que você precisa ser inimigo de uma pessoa se você tem uma opinião contrária a ela. Como é que o historiador vê esse fenômeno e o atraso disso para a história, o atraso disso para o desenvolvimento do país, essa falta de você sentar na mesa e discutir qual é o melhor caminho e vença o melhor caminho? Por exemplo, na Europa, a gente tem muito isso, partidos de direita assumem, daqui a pouco eles estão fora, entra outros partidos, e daí é normal, natural que se dê isso. Aqui no Brasil isso está principalmente nos últimos anos, né, principalmente nesse último governo, acirrou-se como se viesse das cinzas um ódio secular, né? A que se deve a isso e para onde vai dar isso, né? De acordo com o que você vem estudando, com o que você acha, né? A sua opinião. Paulo, há 3 ou 4 dias eu estava falando ao telefone com um amigo e a gente está rememorando umas coisas da história de Alagoas. A história é mais recente, assim, dos anos 70 e tantos para cá, né? A década de 70 e diante. Quando a gente estava começando o movimento estudantil secundarista, etc. E eu lembrei uma coisa que ele ficou um tanto assim, não digo paralisado, mas ficou, que ele não imaginou que eu tivesse a opinião que eu tenho, né? E eu disse a ele que essa opinião não é de agora, eu já tenho há bastante tempo. Você tinha uma Assembleia Legislativa, como a de Alagoas, por exemplo, na legislatura de 75 a 78, 79, 90, 80, por exemplo, você tinha uma bancada de oposição. Eu lembrei do Francisco Pimentel, o cara não lembrava mais. O Chico Pimentel, que era um deputado de Palmeira dos Índios, médico e tal. Aí você tinha o Alcides Falcão e tinha o deputado Agripino Alexandre, lá de Arapiraca.
e tinha um outro, e depois veio o Renan. Na de 78, eleição de 78, o Renan, em 79 é o deputado. Esses deputados ainda se reelegeram e foram na legislatura com o Renan deputado estadual. Do lado da Arena, ou seja, do grupo que estava formando em defesa da ditadura, você tinha lá o Hélio Lopes, você tinha o Jorge Quintela, você tinha o Rubens Vilar, o próprio Leonardo Magalhães. Então, os debates, o Mendonça Neto, os debates à tarde na Assembleia eram impressionantes como eram ricos. O Jorge Quintela, todos os dias, ele subia à tribuna para defender posições que eram posições políticas, ideológicas, mas você não via o cara sair lá hidrófobo, babando, querendo pegar o seu adversário. Eu nunca vi o Hélio Lopes fazendo isso. O próprio Rubens Vilar, tem os debates, célebres debates do Mendonça Neto com o Rubens Vilar, no plenário, um debate, mas você não tinha essa coisa odiosa que você vê hoje. Você tinha até o Mendonça Neto, que era um irracível, que era um traço bem lacerdista dele, mas o Mendonça, ele tinha ideias para defender. Os ataques que o Mendonça, muitos deles exageravam contra o Suruagi e tal, até descambava para o campo pessoal, mas nada comparado com o que a gente está vendo aí no mundo político. Nada. Então, como que num período desse você tinha tudo para ter o ódio disseminado, você não tinha esse ódio, pelo menos naquela bancada, né? Naquelas bancadas que estavam ali, tanto da oposição quanto do governo, você não tinha isso como o combustível político para você atuar a partir do ódio. Agora não, você chega na Câmara Municipal. Aí na Câmara Municipal você tinha lá o Camucé, você tinha vários outros vereadores da oposição que você não via essa coisa odiosa. O Galba Novaes, por exemplo, era militar. O Galba, eu acho que era sargento, ou era tenente do Exército. Você não viu o Galba com esse discurso raivoso, com essa coisa odiosa do pega, mata e come. Você não via isso. Você tinha o cara, tudo bem, ele formava lá, defendia o governo, etc. Mas você não tinha essa coisa odiosa que nós temos hoje. Né? Aí você pega a Câmara Municipal de Vereadores hoje, pega a Assembleia Legislativa, ela tem muito dessa característica atual do quê? Do confronto. Não é o confronto de ideia, é o confronto de eliminar o seu oponente. E para lhe eliminar, vale tudo. Vale do atropelamento andando de bicicleta na rua a fake news. Então, você não tem. Você pega aí os bolsonaristas daqui de Alagoas, o que esses caras defendem, por exemplo? O cara fala em Estado mínimo, vamos reduzir, o Estado está muito grande, vamos privatizar, o Estado liberal. Que liberal são esses? Quando você olha, o cara não sabe defender o mínimo. O mínimo do que seria o liberalismo, ele não tem condições de ir para um debate. E você pode pegar os mais jovens. Pode pegar o mais jovem ou o mais velho. Então, essa gente foi formada nesses últimos 5 anos, do golpe contra Dilma para cá, tem uma geração de políticos que saíram das catacumbas, aí, que eu não sei exatamente de onde saíram, de delegacia de polícia, de quartel de polícia, de periferia, não sei de onde, de fazenda, o diabo, de assessoria de políticos. E o cara entendeu isso, bom, para ganhar eleição, eu vou ter que fazer esse tipo de coisa aqui, porque isso está dando like. Então, se mentir dá like, então vamos mentir. Se eu gravar um vídeo mentindo, botando outro vídeo que também mentiram no meu vídeo, isso forma aparenta ser verdade? Aparenta, então faz isso.
porque isso aí é bom. Isso vai render curtição na rede social. Então você não tem ideia, não há circulação de ideia. A ideia que circula é uma ideia, do neofascismo. É o neofascismo que está aí. É o cara defender a tortura, é o cara defender pena de morte, é o cara defender, por exemplo, que os que estão nos presídios ou nas cadeias aí provisórias, o cadeia não tem direito a tomar a vacina para o coronavírus. Quer dizer, para o Covid, o cara não pode se vacinar no presídio. Porque ele tem que morrer lá no presídio, contaminar e se contaminar tudo. Então, essa coisa macabra. Nós estamos vivendo um período macabro. Porque quando você pega a presidência da República, os seus ministros, pelo amor de Deus. Eu nunca gosto de comparar a coisa da ditadura, porque sempre ditadura é uma coisa repugnante. Mas convenhamos. Mas tínhamos ministros muito melhores. Um Delfim Neto. Pelo amor de Deus. Né? Pelo amor de Deus. Um Portela, ministro da Educação. De tinham grandes quadros. Né? Jarbas Passarinho. Se você pegar até os ruins, como o Ludwig, que era ministro da Educação, aquele general, não pode se comparar com essas coisas que estão aí, pá, esses espantalhos. Isso é espantalho para botar em roça de milho, o passarinho comer. Tá louco? Você quando pega Mário Simons, aquele Camilo Pena, é brincadeira, Eliezer, não sei de as quantas. Quadros, né? Quadros do pensamento. Quadros do pensamento da direita. Roberto Campos. Não, agora você está pegando o lixo, você pega Guedes. Quem é Guedes, pô? Guedes é economista de onde? Moleque de recado do sistema financeiro. Um operador de mesa. Mestre Magela. De mesa de mercado financeiro. Para que a gente não tenha que marcar outra entrevista, porque conversar com você, a gente sai puxando. Daqui a pouco os caras vão dizer, pô, mas é uma série de entrevistas com Magela, vamos ter que fazer 10. Então, me despedi de você aqui, muito legal. Hoje a gente conseguiu aprofundar o que a gente não fez na outra, o que você vem trabalhando, a sua contribuição. Obrigado pela sua contribuição à história de Alagoas, um jovem ainda. Hoje eu acho todo mundo jovem. Né? Ao meu 63, todo mundo é jovem. É um menino, como diz a história. Então, muito obrigado. E obrigado por essa entrevista, por lançar luz a algumas questões que nos fazem compreender um pouco mais da nossa querida Alagoas. Eu que agradeço a paciência sua e do Renê e, evidentemente, a paciência do telespectador, né? É verdade. Bom, então, para falar com esse telespectador, a gente se despede dele agora. Eu me despeço de você, olha, com um beijo grande e espero que vocês assistam às nossas reexibições. Quase que todos os dias, só é procurar a TV Assembleia aí no canal 7 da NET, você liga lá, esse programa é muito reexibido. E você pode vê-lo depois também no YouTube lá do Alagoas Arte e Cultura, que eu coloco ele lá, e no YouTube da Assembleia Legislativa, que está lá o programa também. Então, até um próximo programa.